Ó, desliguem. Não, não, ele falou alguma coisa aqui em inglês que eu não sei do meu fone de ouvido, mas não importa. Eu tô empolgadaço. Eu sempre sou, né? Vocês mesmos falam. Quem aqui tá aqui nessa live e já teve aula comigo às 7 horas da manhã, sabe do que eu tô falando, né? O tio CG é animado. Mas não é um animado desesperado, doente, que toma remédio de tarja preta. É um animado tipo, olha, bom dia. É porque eu tô sempre bem alimentado de manhã, tá? E aqui a gente tá numa sessão de ASMR, desculpa. Mas é porque tem uvas. Beleza? Bom, vamos começar então aqui o relé de hoje, senhores e senhoras. E nós vamos começar aqui, primeiro com essa foto maravilhosa desse professor incrível, né? E que incrível que eu coloquei ali um número 2 em Romanos. Eu juro, eu quis colocar um número 2 em Romanos. Mas como vocês podem ver, ficou parecendo que eu dei um pause no meu cérebro. Mas enfim, né? É interpretação. A gente interpreta como achar melhor e como sofrer menos, não é mesmo? É isso. Bora lá, vamos sofrer nesse rolê aqui. Alguém quer uvinha? Se não quer uvinha, tipo, dane-se, eu tô aqui para oferecer minhas uvinhas. Vamos começar com as dicas de interpretação. Essa aqui é uma daquelas coisas que todo professor deveria ensinar para vocês, mas a gente não ensina porque se a gente ensinar no primeiro dia, a gente perde o emprego. A gente não pode ensinar tudo, entendam isso. Mas como aqui eu não estou aqui trabalhando para ninguém, estou trabalhando apenas para mim mesmo. E para todos vocês que me pagaram aqueles R$ 10, que incrível, muito obrigado. Ainda não pagaram a janta da ontem, né, bebê? Não pagaram. Mas, enfim, vai pagar a minha cervejinha do final de semana. E, em compensação, eu vou dar o quê? O madrugadão do Enem! Sim, vai ter madrugadão do Enem. Quem chegou atrasado não sabe do que se trata? Sábado, dia 24, sim, sábado, dia 24, a gente começa. Eu estava pensando em começar à meia-noite, mas não, talvez eu comece antes. Comece às 10. Sim, eu começo às. Não, vou começar às 11. A gente começa às 11 da noite, um madrugadão do Enem. Passa a madrugada inteirinho para as 5, 6 da manhã, destruídos com sono, todo trabalhado na cafeína do energético para uma aula incrível do Enem. Não só comigo, mas talvez coleguinhas, que eu não vou dizer quem, porque eu ainda não decidi quem eu vou chamar. Mas teremos um rolê Enem com todas as áreas do Enem, não só ciências da natureza, vai ter matemática, vai ter linguagens, vai ter humanidades, vai ter diquinhas de redação, vem comigo, bebê! E aí, se vocês vierem comigo, e eu espero sinceramente que vocês venham, a gente pode negociar aí um rolê de um descontinho. Tá barato? Tá barato. É 15 conto que a gente ia falar lá no rolê do nosso amigo Madrugadão do Enem? Sim, mas imagine se para você que já é participante, que já está aqui, mergulhado nesse rolê, fosse ainda mais barato. Hum, será que eu vou atrair vocês? Será que vocês perderiam uma madrugada com esse corpo quente, doce, sensual, a fim de te explicar o caminho das pedras e passar no vestibular sem perder o visual? O Carlos vai ficar Olha, com ciúmes. o Carlos está aqui e o Carlos me ama e parte mais legal, ele estará nessa madrugada comigo. Ele provavelmente vai dormir, ele vai beber a cervejinha dele, né? Mas, meus amores, vão por mim, vale a pena. Ai, podemos continuar? Tá duplicando a voz? Ué, não sei. Acho que não, tá? Tá dando eco no microfone dos dois Carlos. Ô, Carlos Pedro, ô, produção. Produção tá destruindo o meu trabalho, gente. Bom, agora não tá dando mais eco. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Estevão.
E vamos começar com a dica de interpretação de exercício e de texto, porque essa regra vale para as duas circunstâncias. E a gente vai ver que o processo de interpretação de um exercício do Enem pode ser válido para outras situações? Pode, mas dentro do Enem elas fazem mais sentido nessa sequência que eu vou pôr. E a primeira dica é a seguinte: leia a comanda e depois o texto de suporte. Bom, isso eu já tinha falado para vocês ontem, né? Como eu havia dito para vocês, primeiramente a gente tem que ler a comanda da questão. Para quem não se lembra o que é uma comanda, o que é um texto de suporte, a questão do Enem ela vem com uma cara, né? Geralmente ela é comprida, ela é cansativa, ela é chata para bodega. Eu falei bodega para não falar um palavrão, porque aqui temos menores de idade, não é mesmo? O que me inclui. E a comanda nada mais é do que a pergunta, né? O que o exercício quer de você? A ordem. O que vai direcionar a escolha das alternativas. Então, você lê ela primeiro. Porque você lendo a comanda, em muitos casos, a comanda sozinha dá conta de fazer você ler as alternativas e eliminar as que possivelmente não fazem sentido. Porque aqui eu tenho uma dica muito importante. Você vai prestar o Enem, meu querido, você não precisa saber de tudo. Sabe por quê? Porque no mundo real a gente não sabe de tudo sempre. Isso, bem-vindo ao mundo do TCG, onde você é bem-vindo se você não sabe de tudo. E no Enem, sim, também. Aliás, se tem uma prova que faz a gente arrastar a cara no asfalto e se tocar da nossa humildade que a gente é burro, que não é inteligente, é o Enem. Né? Porque ela vai provar para a gente que a gente não é expert. E nem queiram ser experts, tá? O ideal do Enem é a gente ter uma noção boa, claro, os estudos de vocês servem para isso, mas principalmente que você tenha capacidade de fazer julgamento e escolher o que é bom e o que é ruim. E é nessa história de você selecionar o que é bom e o que é ruim, meus amores, a gente então tem a possibilidade de filtrar e já ir eliminando ali algumas alternativas só a partir da comanda. Ah, professora, a comanda não deu conta. A comanda é uma pergunta que não dá para tirar muita conclusão. Ah, então aí você vai para o texto de suporte. Que é o texto que, em geral, vem antes da comanda. E, geralmente, ele pode vir um texto, ou pode vir uma tabela, ou pode vir um gráfico, ou vem uma propaganda. Depende muito de qual prova você está fazendo, se é ciência da natureza, se é matemática, se é humanidades. Por exemplo, na prova de linguagem é muito comum aparecer questões que são do gênero publicitário, né? Tipo a propaganda de alguma coisa. E aí, quando a gente fala de propagandas, necessariamente a nossa leitura é diferente, né? E esse é o texto de suporte, no caso. Né? Em alguns outros casos, em matemática, a gente tem gráficos, então os gráficos podem ter esse papel, tá? De texto de suporte. Mas, como eu disse aqui eu chovei no molhado, aqui eu não dei nenhuma dica especial. Aqui eu falei uma coisa que eu já tinha falado ontem. Aqui vem a segunda parte, e essa sim é fundamental. Essa daqui é para os desavisados. Como assim? Já aconteceu de vocês fazerem uma prova e pegar uma questão, principalmente questão de múltipla escolha, e você olhar para a questão e falar: ah, isso aqui está falando de geografia, ah, isso está falando de história, ah, isso aqui está falando de literatura e está sendo específica, ela está direcionando o assunto para o romantismo brasileiro. Ah, isso aqui está falando do barroco português. Ah, essa questão ela é de história e é de história do Brasil. Quando você setoriza uma questão, você bate o olho nessa questão e você identifica a área, o tema, a teoria por trás daquela história, né, por trás do assunto da questão, o teu cérebro fica direcionado. Tá. Explica esse negócio direito, CG. Quando a gente pega uma questão e a gente consegue ver de cara se ela é uma questão de matemática, mas antes de ver se é de matemática, a gente consegue ver, ah, isso aqui é geometria, ah, isso aqui é álgebra. Quando você faz esse caminho mental,
o teu cérebro vai direto aos arquivos de informação relacionados a tudo que você sabe sobre aquele assunto. Quando você fica lá divagando na nuvem, assim, do tipo, estou fazendo a prova de ciências da natureza, mas eu nem ao menos parei para pensar se aquela questão é de biologia ou de química, se ela é de física ou de meio ambiente, ou enfim, se eu não setorizei, a chance de eu errar a questão é grande, porque eu simplesmente não demarquei o território. Então, sim, peguei a questão, li a comanda, li ali o texto de suporte, eu já vou ter essa noção. E aí, o que eu faço? Eu escrevo num cantinho ali, B de bio, Q de química, F de física, M de matemática e assim por diante. Beleza? Qual a importância? Isso vai ajudar você a direcionar o caminho para como você vai responder a questão. Isso é real, isso é muito importante. Em algumas provas de vestibular, a gente já tem isso acontecendo, né? Por exemplo, se eu pego uma prova da Unesp, a prova da Unesp já é divididinha, né? 5 questões de história, 5 questões de geografia, 5 questões de inglês, enfim, eu já tenho uma noção dessa divisão. Isso já facilita muito para o meu cérebro, porque eu tenho condições, por exemplo, falar assim, eu sou bom em biologia, vou responder as de bio primeiro. Eu sou bom em física, eu vou responder as de física primeiro. Agora, quando você tem a prova dividida em grandes áreas, ela faz você perder tempo com questões que talvez você não seja tão bom. E como a gente falou na aula passada, a gente sempre tem que otimizar o tempo da gente. E otimizar o tempo é fazer as questões mais fáceis, mais curtas primeiro. Beleza? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? É o tempo da gente mastigar uma uvinha. Escuto barulhos? Não escuto barulhos. Então vamos seguir adiante. Se ninguém tem pergunta, seguimos. Terceiro item. Aqui é um assunto específico para as provas de cálculo. Retire os valores e as unidades usadas. Isso eu foquei muito na aula passada. Fala assim, mano, professor, mas é meio óbvio, né? Se o exercício é de número, eu preciso tirar os números dali. Mas muitos exercícios, eles vão te apresentar um monte de número que não serve para nada. A grande questão é localizar os números que importam, e isso a gente só sabe olhando as unidades. Então, tá em gramas? Bota gramas. Escreve assim num cantinho mesmo. Massa, gramas. Distância, metros. Tempo em horas. Discrimina. Isso é um tipo de coisa que professores da área da física estão relativamente acostumados a fazer quando vão resolver exercícios com seus alunos em escola. Isso é um tipo de hábito que a maior parte dos professores, principalmente da física, tem. É meio uma rotina, assim, para a gente alfabetizar o aluno em física. Mas, por exemplo, essa técnica de separar os números que importam é extremamente importante para matemática. E isso não é feito comumente por alunos na prova de matemática. E é aqui que mora o problema. Se o estudante está lá fazendo a prova de matemática e ele simplesmente não organiza os números, ele não vai saber usar eles. Então, o grande segredo aqui do rolê é tira os números e organize esses números. Como que eu vou organizar? Pelas unidades de medida, tá? Então, metro com metro, centímetro por centímetro, milímetro por milímetro. Organizam as coisas. É hora, quantas vezes, é hertz. Isso vai ajudar bastante, tá? Hoje mesmo a gente vai praticar esses 3 itens aí em algumas questões, tá? Quarto item, e isso é uma coisa que eu estimulo muito os estudantes da geração de vocês. Qual? Quando for possível, ilustre, faça esquema, mapas mentais. Quando é possível, você lê a questão, você vai lendo a questão e vai desenhando. Por exemplo, tem uma história que fala o seguinte: olha, a gente está andando numa estrada 200 metros durante 5 minutos. Faz um desenho, faz uma reguinha, uma estátua sua passando de um lugar, bonequinho de palito mesmo, saindo de um lugar, chegando no outro, coloca uma flechinha ali avisando que nós temos ali tantos metros, tantos minutos.
Organizar através de esquemas de flechas e tudo mais poderia não fazer sentido para minha geração. Eu sou lá atrás, eu sou o quê? Sou baby boomer, né? Porque, não sou baby boomer, minha mãe, a geração dos meus pais são. Mas, enfim, a gente, ao ilustrar, ao fazer esqueminhas, tirar do texto, aquilo começa a fazer mais sentido e torna simplificado a informação que estava lá no textão comido, tá? Gente, aqui tá me passando o aviso do Zoom falando que falta 10 minutos para fechar essa live. A hora que ela cair, você entra no mesmo link, tá? Porque a gente vai continuar aqui. Seguindo, senhores. Seguindo aqui. Terminei, fiz as ilustrações, tirei os valores, blá, 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 blá. Isso vai ser muito útil, principalmente na prova de química. Esse negócio de fazer desenho ajuda muito na prova de química. Aí a gente vai para o último item, que é assim, identificar alternativas que estão falando a mesma coisa. Isso é uma coisa muito interessante. Ontem, quando a gente estava resolvendo os exercícios, os últimos exercícios, já lá próximo do fim da nossa live, né? Provavelmente vocês, inclusive, já estavam cansados e tudo mais. Vocês devem ter percebido que isso foi uma técnica que eu usei muito. Eu vi a comanda, vi do que se tratava o assunto, e eu fui tirando as alternativas que pareciam absurdas ou que diziam a mesma coisa. Porque esse é um detalhe interessante. Às vezes as alternativas estão dizendo as mesmas coisas, só que colocando sinônimos, trocando as palavras. E aí você fica com a sensação de que você está lendo a mesma coisa. Isso não é a sensação de que está lendo a mesma coisa, é porque é a mesma coisa. Esse item ele é especialmente importante nas provas de linguagem. Quando você pega uma prova de português, principalmente na parte de gramática normativa, é bem comum eles colocarem assim, eles escrevem a mesma frase, só que numa frase ele coloca a palavra porém, numa outra frase ele coloca o mas, na outra ele coloca todavia, o outro ele coloca contudo. Ele troca ali só um advérbiozinho, ele troca ali só uma palavrinha, e muitas vezes as palavras são sinônimas. E aí você lê a frase e fala assim, meu Deus, mas o que tem de igual aqui? Então, primeira coisa, circula o que parece semelhante, e se a frase tem o mesmo sentido, arranca fora. Não tem como ter duas alternativas iguais. Então, se tem duas iguais, é porque ambas estão erradas. Então, isso é uma técnica para diminuir alternativas dentro da sua prática. Bom, tá lindo na teoria, tá lindo aqui quando a gente bota nos 5 itens que eu tenho que fazer na resolução. Mas vamos ver qual é a praticidade disso? Vamos medir isso na real? Eu trouxe aqui algumas questões onde a gente vai praticar todos esses itens. E eu já trago aqui, ó, de saída, uma questão do Enem de 2017. Eu já fiz aqui o esqueminha, em todas as questões a gente vai resolver várias com esse esquema, tá? Com essa noção assim, o que é texto de suporte, o que é que comanda da questão, tá? A comanda tá ali, colada nas alternativas sempre, e o texto de suporte está sempre acima, seja um texto, seja um gráfico, seja uma tabela, ou uma foto, mas ele vai estar acima. Vamos lá, vamos primeiro para a comanda. A comanda tá assim, ó, os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Tá, eu sei que está falando de boto, é animal, está falando de substâncias, beleza? Mas a comanda sozinha não dá conta para mim para eu poder responder a questão. Tá, você pode ser um cara cobra na biologia, mas nesse caso, a comanda sozinha não dá conta. E por essa razão, a gente vai subir para o suporte. Aí o suporte vai me dar mais detalhes. E aí as coisas vão fazer sentido. E vamos lá. Os botos cinza, Sotalia guanensis, são mamíferos da família dos golfinhos, beleza, nenhuma novidade. São excelentes indicadores da poluição das áreas. Opa, já tenho noção do que se trata. Ele está falando de poluição, porque lá embaixo ele está falando de concentração de substâncias, certo? Então aqui eu já comecei com algumas questões irrelevantes aí, né? Questões que estão tratando de um assunto que fazem muito sentido. Agora segue. Poluição das áreas em que vive, pois passam uma vida toda, cerca de 30 anos na mesma região. Tá. Além disso,
a espécie acumula mais contaminantes no seu organismo, como é o caso de mercúrio do que outros animais na cadeia alimentar. Então, eu sei que o assunto vai falar de poluição, eu sei que o assunto vai falar de animais, eu sei que o assunto vai falar de cadeia alimentar. Pronto, já tenho a delimitação do meu assunto. Eu sei que a questão é uma questão de bio, fala de meio ambiente, fala de cadeia alimentar. Se você chegar aqui, já está ótimo. Mas se você tiver aquele passinho extra, esse passinho extra vai te possibilitar entender que o que você está falando é um assunto mais específico dentro do assunto cadeia alimentar, que é bioacumulação. O que seria bioacumulação? Quando o ser vivo vive no mesmo lugar durante muitos anos, ele está comendo a comida dali. Se esse animal for de grande porte, como é o caso de um boto, né? Putz, um boto. Um boto é da família do golfinho. É um bichão enorme. Significa que ele está comendo peixinhos dali, esse peixinho está comendo plantinhas dali. E se na água, no ambiente, tiver contaminação, essa contaminação vai ser passada de um para o outro. É uma cadeia alimentar. E qual que é a cadeia primordial em um ambiente assim? Trago aqui o conhecimento, então, específico da área. Qual? Uma planta que é comida por um animal herbívoro, que é comido por um carnívoro pequeno, que é comido por um carnívoro grande. Isso é meio que uma regra. Cadeias alimentares sempre começam por plantas. A planta vai ser comida por um animal que come planta, então um herbívoro. E o herbívoro vai ser comido por um outro animal, então vai ser um carnívoro. Geralmente, obedece aí uma regra de grandeza. Então, um carnívoro pequeno, depois um carnívoro grande. Isso é uma lógica. Sim, Gabriel, isso é o que a gente chama de magnificação trófica, tá? Aqui vem a parte interessante. Olha só como a gente está perdendo aqui minutos preciosos na questão. Eu aqui, enquanto estou explicando, mano, sei lá, já perdi uns 10 minutos nessa questão. Mas aqui é importante dizer que enquanto a gente está aqui se questionando sobre o assunto, meu cérebro está sendo mandado para a área lá onde eu tenho essa informação gravada. Fala assim, mas professor, eu estudei numa escola que não me ensinou isso. Tudo bem, a gente está aqui para poder acrescentar isso na sua bagagem, tá? Agora, quem já tem uma bagagem, quando você faz esse tipo de leitura, pensando no assunto e pensando só depois em como resolver, você já está usando a sua bagagem. Agora, vamos falar o que é magnificação trófica, o que é bioacumulação. Bioacumulação e magnificação trófica é basicamente quando o animal, à medida que ele está mais distante na cadeia alimentar, ou seja, quando ele está mais no topo, mais componente tóxico ele tem. E por que eu sei que ele vai ter mais? Porque pensa assim, ó, a planta pegou esse componente tóxico da natureza, por exemplo, da água de uma lagoa. Aí a plantinha foi comida por uma, sei lá, por um girino. Estou chutando coisas aqui. O girino pegou o componente tóxico que tinha na planta. Aí esse girino foi comido por um peixe. O peixe adquiriu as substâncias tóxicas que estavam no corpo do girino. Só que o peixe, ele não vai comer um girininho, ele vai comer um monte. E aí o que vai acontecer? Vai acumulando. À medida que passa a cadeia alimentar, quem está mais na ponta vai acumular mais componentes tóxicos. Agora pergunto, os boto rosa acumulam maior concentração de substâncias tóxicas por quê? É porque ele é um animal de grande porte? Não, a questão que faz mais sentido é porque ele está no topo da cadeia alimentar. É a alternativa a ele. Entenderam? Essa é a lógica. Quando a gente debate mentalmente, a gente com nós mesmos, a nossa cabeça trabalhando, a gente consegue chegar a essas conclusões, tá? Aí, eu não consigo chegar nessas conclusões sozinhos. Posso ir por outro caminho? Posso. Eu vou eliminando as alternativas que são mais improváveis. Tipo, um boto é um animal herbívoro? Não. O boto é um animal detritívoro? O que é detritívoro? Come lixo, né?